Vou chegar e te levar para um lugar onde seus conceitos, seus valores são completamente distorcidos. Tudo que você é construído não vale de nada nesse lugar. Pode parecer no primeiro momento que ele não tem nada a ver com o que você é e com o que você é feito. Apesar de parecer uma completa loucura, aos poucos eu vou colocando alguns outros elementos que fazem com que você reflita dentro dessa lógica irreal e faça com que você tire conclusões sobre o seu mundo, os seus gostos e a sua vida. Essa é a ideia da série The Midnight Gospel, da Netflix, série que vamos abordar aqui no Boa da Semana Express. Solta a vinheta. Bato a poeira, tipo espartano em mais uma segunda-feira. E minha meta é mais que encher a geladeira. Eu luto por melhora para a vida inteira. Antes de mais nada, a gente tem que contextualizar, né? Afinal, o que é esse Spacocast? No que ele é inspirado? Ele é inspirado num podcast real chamado The Duncan Trussell Family Hour. Podcast em que o comediante Duncan Trussell, do nome, ele recebe diversas pessoas, sendo as mais variadas, pode ser de qualquer profissão, qualquer habilidade que tem, e ele simplesmente senta e conversa. Ele é daqueles podcasts que são conhecidos como MesaCast, que as pessoas sentam, tem uma pauta, claro, mas elas vão abordando o tema como se fosse uma conversa. Todos os personagens que aparecem na série são inspirados em alguma conversa do podcast. Logicamente são adaptações de episódios. Mas aí a gente se pergunta, como que saiu do podcast para virar animação que tá bombando aí no Netflix? Um dos ouvintes do podcast não é nada mais nada menos que Peyton Ward, um dos animadores do desenho Hora da Aventura, que é super conhecido. Ele chegou no Duncan e falou, por que a gente não anima algumas das conversas que estiveram no podcast, mais ou menos no sentido que o Nerdcast já fez alguma vez, animando algumas conversas do podcast e colocando a situação em formato de animação. E aí surgiu o embrião de The Midnight Gospel, certo? Então a gente tem uma obra que é meio que transmídia ali. Então a gente vem de uma obra que é originária do podcast, se fundiu com a animação e gerou toda a psicodelia que a gente tem na tela. Agora, com as apresentações feitas, vamos se aprofundar um pouquinho no conteúdo e falar sobre semiótica. Muitos autores se debruçaram nos conceitos de comunicação e filosofia e como isso pode estar relacionado, certo? Uma dessas áreas de estudo que se constituiu ganhou o nome de semiótica. Vocês me dão licença, mas eu vou ter que abrir a porta aqui para o meu amigo Pierce. Pierce, ele estudou comunicação e filosofia e além de muitas outras coisas que não cabem aqui no nosso vídeo, ele nasceu nos Estados Unidos e se voltou a estudar o que estrutura os nossos pensamentos. Nada mais é que a relação entre um objeto e todo o significado que ele carrega, todas as construções e todas as simbologias. Pierce se debruçou muito a entender por que um microfone carrega o significado de um microfone, por que o fogo carrega o significado do fogo e principalmente as relações entre esses objetos. Esse estudo ganhou o nome de semiótica. Tá, você se pergunta. E como esse cara aí estudava as relações entre coisas e significados? Estudava através dos signos. Mas calma, que o Pierce não era nem um cavaleiro do Zodíaco e muito menos o Igor Reale. E eu, como um bom pisciano, tô procrastinando em vez de ir direto ao assunto, mas enfim. Signos, para o Pierce, se denominam com qualquer coisa que carregue um significado. Simples assim. Qualquer objeto pode se tornar um signo, qualquer escrita, qualquer risco, qualquer coisa pode se tornar um signo para ele. Dentro da estrutura da análise de Pierce, os signos podem assumir três formas: ícones, índices e símbolos. Os ícones são signos que têm representação fidedigna ao objeto que quer significar. Eles têm total semelhança e são exemplos, uma foto, um desenho e etc. São coisas que vão representar fielmente o que se está representando. Já os índices, eles são signos ancestrais, vamos dizer assim. Eles são os primeiros tipos de significância que se deram na nossa sociedade. Porque eles não fazem representação direta, mas fazem associações a significados e a outras coisas. E ele vai variar muito de acordo do repertório que a pessoa tem. Então, eu posso associar um índice de uma forma e você pode associar ele de outra, dependendo do seu contexto.
São exemplos de índices, pegadas, que representam que alguém passou por ali, trovões que talvez possam representar a chuva, e é daí que vem o porquê dos índices serem tão antigos. Eles eram utilizados muito na formação de religiões. Por exemplo, um trovão para alguma pessoa politeísta da Grécia podia significar que Zeus existia ou que Zeus estava muito bravo, e por aí vai, assim como a gente tem exemplos em diversas outras religiões. E é por isso que os índices ganham esse tom de ser um signo ancestral todo-poderoso, assim. Por último, vem os símbolos, que são signos mais complexos, porque requer que você tenha autoconhecimento sobre ícones e índices que façam com que você crie associações muito mais fortes para representar ele a um símbolo. Eles não precisam necessariamente carregar nenhuma semelhança com o que querem representar, e por isso se tornam tão complexos, porque ele pode ter muito mais diferenças entre interpretações entre pessoas A e pessoas B. Dado essa contextualizada com semiótica, vamos voltar para The Midnight Gospel. The Midnight Gospel meio que brinca muito com essa questão da semiótica e de alguns simbolismos, tanto quanto falados, tanto quanto mostrados. A gente tem uma chuva de símbolos e significantes, índices e ícones rodando na nossa tela, que parecem que estão totalmente desconexos, e na maioria das vezes ele realmente está, mas tem alguns nuances ali que fazem com que a gente consiga entender a conversa juntamente com o que está acontecendo na tela, e eu acho que o episódio que mais se destaca isso é o episódio da prisão, que é um dos melhores para mim, que ele brinca muito com essa coisa do coração puro, de alguns símbolos religiosos, e vai muito no ponto da jornada de redenção que existe, né? Do entendimento do que está acontecendo por parte do preso. Mas enfim, não é disso que eu quero falar, eu só me alonguei aqui. Como eu disse, a série realmente brinca com esses conceitos de semiótica de uma forma muito intencional. Eles distorcem totalmente a forma com que você entende o mundo pelo método visual, e meio que te liga uma sensação de alerta de que, cara, eu não estou entendendo nada, e aí a nossa percepção, ela se desarma, fazendo com que aconteça meio que um cavalo de Troia psicológico. Por meio do visual, você se desarma e deixa com que as ideias totalmente nada a ver dos episódios entrem na sua cabeça. E a partir daí, vem a verdadeira arma, que é a narrativa falada das conversas que The Midnight Gospel tem. São conversas riquíssimas, que abordam temas como drogas, morte principalmente. Tem muitas outras coisas, muitos outros temas, envolve meditação. Também o mindfulness está na moda aí, a palavra, eu não gosto muito de usar, mas usa muito. Que são conversas que sim, a gente já pode ter sido impactado, a gente já pode ter sido conversado, a gente pode ter ouvido 1000 coisas sobre isso, mas The Midnight Gospel pega de uma forma diferente. E eu pensei muito sobre como essa série conseguiu, e pensando eu cheguei à conclusão que é muito pela forma com que ela te desarma. Você não sabe o que esperar a cada episódio, e você não sabe também como vai ser abordado o tema em questão. Claro que conforme vai passando os episódios você vai acostumando, mas esse desarme psicológico é a principal chave de Midnight Gospel pra mim, porque ele consegue abordar temas muito complexos de uma forma simples e que faça com que você entenda e que não seja nem um pouco apelativo. E são temas que, para ir pro teor apelativo, é muito rápido e muito simples. Basta uma jogadinha de roteiro que ele ficaria muito apelativo, e The Midnight Gospel não é. Ele é totalmente reflexivo. O desarme e o desapego da série é tão grande que de diversas formas nossa cabeça explode, e a gente fica basicamente que nem aquela cena do Pulp Fiction. E o processo de desapego é tão grande que ele se permite desapegar até de um fator muito principal, que é o Clancy. O Clancy, de começo, a gente não tem o que se apegar nele. A gente não tem algumas características psicológicas, a gente não tem a história passada do Clancy, e é tão da hora que a gente não tem nem o Clancy direito, porque o Clancy, a cada episódio, ele muda de forma. Então é basicamente a série te dizendo, não se apegue a nada nesse começo, e esqueça tudo e esteja aberto para qualquer coisa que eu te mostrar. E esse desapego do personagem ele é muito rico, principalmente no começo, quando o universo ainda está sendo construído e ele não te deixa se apegar em nada. Mas aí a gente tem um ponto de virada muito legal na série, que é quando a gente começa a se aprofundar nas questões do Clancy. Quando a gente começa a entender o que é esse personagem, qual é a função do EspaçoCast na vida dele,
que basicamente num primeiro momento é uma fuga, porque ele não quer lidar tanto com alguns problemas que ele tem, e é algo que a gente passa muito, principalmente nesse período que a gente está, em que a gente está tentando buscar coisas escapistas, e é super válido e faz muito sentido. Só que, pra gente, pro Clancy, uma hora as questões da vida pegam e cobram. Mas calma, que dessa cabecinha a gente vai falar em um capítulo separado. Como eu disse, o Clancy usava muito do espaço cast como um grande escapismo para ele fugir dos problemas dele. E como eu disse também, uma hora essas questões cobram. E é aqui que a gente tem um ponto de virada que eu chamo de mergulho no eu. Onde com algumas pequenas ancoragens para a gente ter o que se apegar depois desse mar de informação que a gente teve, a gente começa a pegar um fio de linearidade na história do Clancy e começa a refletir junto com o personagem alguns ensinamentos que a gente já viu numa perspectiva isolada entre a gente e o Clancy. Alguns dos problemas do Clancy são muito complexos, mas é complexo para nós também. E é aqui que ocorre uma junção de mundos onde as duas semióticas começam a fazer mais sentido. Por mais que existam mundos completamente diferentes, coisas que são viradas do avesso, coisas que não têm sentido, no final a gente tem problemas muito parecidos para lidar. De virada ele ganha o seu ápice quando o Clancy começa a conversar com a sua mãe e faz uma pequena jornada, meio que um ciclo da vida com ela. A vida, a morte e mais do que isso, a certeza da morte ainda em vida é muito discutido nesse episódio, que é o último, mas que é muito reflexivo, que meio a conversa dá o tom sobre como o Clancy está se sentindo como nunca antes a gente viu na série. E além disso, a jornada é meio que uma meditação guiada com um tema muito profundo e muito delicado pra gente, que é a morte. Claro, a única certeza que temos na vida é a morte, propriamente dita. Mas quando essa certeza se antecipa e se mostra ainda quando estamos em vida, fica muito aquela sensação de o que eu faço agora, né? E, inclusive, essa parte, essa conversa é inspirado realmente na história real do Duncan, porque ele tem um episódio do podcast que ele fala com a mãe dele sobre morte nesse mesmo contexto dela estar com a doença terminal e etc. E é um episódio muito bonito, eu vou deixar aqui no link na descrição também. No final da sua jornada a gente descobre o quão vulnerável o Clancy é. A gente já tinha indícios, né, pelo fato dele evadir de todos os problemas, mas ele se mostra com medo e com uma angústia. A angústia de perder alguém e de ser deixado pra trás aqui nessa vida louca que a gente vive. É engraçado como a série reflete isso, né? A gente não é a pessoa que vai morrer, mas a gente acaba externalizando o nosso próprio medo de deixar a nossa vida no outro. E é por isso que ele sente tanto a morte da mãe dele enquanto ela tá plena. Ela já teve que lidar com isso e ela já aceitou. Ela teve vários estágios com a doença. Ela foi diagnosticada com 6 meses, mas ela durou muito mais tempo e vai se renovando a vida dela aqui na Terra de 6 em 6 meses. E ela, ao mesmo tempo que ela sabe que ela tem uma doença, ela não sabe quando. E isso fez com que ela tirasse um peso muito grande das costas dela. E o Clancy entende isso também naquela jornada do último capítulo. The Midnight Gospel ensina que a morte é o desprendimento e a desconstrução definitiva que a gente tem aqui nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela é a desconstrução mais difícil de ter quando a gente está vivo. E essa jornada ela só se torna completa quando o Clancy também encontra a morte, né? Uma morte como é mostrada na série, a gente não sabe se vai ter segunda temporada. E aí que o arco se encerra e o arco se fecha. Porque... E aí é mais uma vez, brincar com a certeza da morte. A mãe dele se tornou plena quando se desconstruiu da morte e aceitou viver o que ela tinha. E com o Clancy também não foi diferente. Ele tinha tanto medo, tanta angústia do que seria do outro lado, que quando ele chegou, ele descobriu que era algo mais leve do que ele tinha em mente e descobriu que há alguma coisa do outro lado. Se vai ser uma segunda temporada, se vai ter continuação, e aí a gente pode até discutir se realmente precisa de continuação, é uma outra história, e vamos aguardar por isso. Mas o que importa é que The Midnight Gospel mexe com a nossa cabeça, com o nosso coração e com o nosso espírito. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha feito sentido, eu sei que ele pode parecer muito confuso, eu tô aprendendo a contar histórias, então até essa parte um pouquinho mais de contexto, eu prometo que eu vou melhorar. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de deixar o like aqui no IGTV, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que a gente consiga trocar sobre The Midnight Gospel e entender um pouco melhor sobre como ele foi construído e como ele mexe com a nossa cabeça propositalmente do jeito que a gente precisa, tá bom? Muito obrigado, fique em casa. Beijão!